e quando não está na internet. Então a gente precisa dar honra a quem tem honra. Boa noite, querido. Forte abraço para você. Boa noite, pastor Carlos. Boa noite a todos os nossos irmãos, nossos ouvintes. Boa noite também àqueles que irão nos assistir posteriormente, irão acompanhar, irão assistir essa live. Eu espero que o assunto que nós vamos tratar hoje que seja um assunto de proveito, de edificação. O meu desejo, meu coração é que essas informações elas possam vir para trazer libertação, trazer crescimento espiritual, amadurecimento espiritual e fortalecimento espiritual. Muito bem colocado, pastor. É isso mesmo. A informação, ela justamente ela vem para poder abrir a mente de quem gosta, de quem se dedica, conhecer mais ainda a Bíblia, que conhecendo a palavra de Deus, conhece a vontade de Deus. A E gente não tem outra. conhecereis a verdade, e a E a verdade verdade vos libertará. vos Pastor libertará. Cravo, eu tenho um assunto muito polêmico aí para a gente tratar. Você não tem noção, meu amigo, como as pessoas têm dúvida, ficam tonto com as pregações que têm acontecido justamente nesse tema. É um tema maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele foi feliz na colocação que ele fez esse paralelismo com um soldado romano que estava ali fardado, guardando ele ali naquele momento, e as pessoas até hoje pregam, mas não conseguem discernir, não conseguem esmiuçar, não conseguem trazer à luz do que Paulo realmente queria escrever. Gente, quem conhece Paulo sabe que Paulo era um poliglota. Além de ser poliglota, era um cara hiper inteligente. Ele não ia trazer coisas que não fosse dentro do real, porque a própria fé do apóstolo Paulo era uma fé que ele levava aquilo afinco até a morte. E Verdade, ele levou isso até a morte. Então, verdade. para conhecer os escritos de Paulo, é uma necessidade muito grande de conhecer a panorâmica do texto. E ali a gente vai encontrar nas cartas paulinas, nós vamos encontrar muitos o que eu posso falar? Vai encontrar muito algumas palavras com linguagem, com interpretações em que precisa se estudar, que precisa estudar. Precisa conhecer um pouco de português, precisa conhecer um pouco também do texto original, para que possa trazer aquilo que é importante. Pastor Cravo, eu digo o seguinte, quando o Espírito Santo consegue afinar com o pregador, a mensagem vai dar um resultado, a igreja desaba no poder, a igreja faz um estardalhaço danado porque recebeu aquilo que o Espírito Santo trabalhou para aquela igreja, a determinadas igrejas, pessoas. Eu vou deixar um pouco à vontade, pastor, porque a armadura de Deus, Efésios 6:10, gostaria que vocês abrissem aí na palavra de vocês, e nós vamos encontrar aqui grandes pegadinhas. Aí que vocês vão ter aí a certeza desse texto e por que o apóstolo Paulo fez desta maneira, que justamente para imprensar um pouco, principalmente o pregador, para que ele pudesse trazer uma mensagem bem aproximada do original, bem aproximado daquilo que Paulo queria interpretar para a igreja. Então, pastor, a gente tem aqui, na armadura de Deus, fala sobre a armadura. Eu gostaria que o pastor falasse sobre a armadura, que falasse um pouco, isso é importante, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E nós temos que entender por que isso. E nós temos que entender também cada parte em que o apóstolo Paulo tem essa visão com a armadura de Deus, então ele pega ali a couraça, o capacete, os pés ali, a sandália. Então ele vai fazendo aquela forma que ele estava olhando ali, ele estava colocando ali para que no século XXI nós pudéssemos
saber o que é uma armadura de Deus e o que é uma armadura de um crente em Cristo Jesus. Pastor, fica muito bem à vontade. Hoje nós estamos com o horário, tá bom demais, tá abençoado para que o pastor fique bem à vontade e possa falar aí. Gente, é uma introdução que ele vai fazer. A partir da semana que vem, ele vai dar cada passo. E cada passo que ele vai dar, ele vai. Olha, fica bem à vontade. Tá ok? Pastor Cravo, fica muito bem à vontade, meu querido. Muito obrigado, pastor Carlos Almeida. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Saulo de Tarso, cujo nome original é Shaul Hachalir, ou Saulo o emissário, é assim que os judeus tratam aquele que nós chamamos de Paulo. Ele também é Paulo de Tarso. Ele sempre teve uma intimidade com atividades de combate. Nós podemos ver que, logo após ele ser educado ali nos estudos dele sobre a Torá, sobre o judaísmo, com o Rabino Gamaliel, ele sai numa empreitada de perseguição aos infiéis, que era justamente aqueles que falavam a respeito do Messias, de Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o Messias, que é a mesma coisa que Cristo. Só que um parêntese, Jesus Cristo não é um nome, tá? Cristo é um título. O nome é Jesus de Nazaré. Era assim que o nosso Salvador era conhecido. Jesus, o filho do carpinteiro. Na realidade, Jesus, o filho do construtor. Então, ele saiu à perseguição desse pessoal. Está lá em Atos. Quem quiser ler, é só ver ali. E ele perseguiu o pessoal, e aí ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas o que eu quero reportar aqui, eu quero fazer um recorte, é que para fazer isso, o indivíduo, no mínimo, ele estava armado. Ele portava, no mínimo, uma adaga e uma espada. Ele estava acompanhado, porque o texto diz que aqueles que estavam com ele não viram o que ele viu. Então, ele tinha intimidade com isso. E com o passar do tempo, eu vou citar duas situações que Paulo teve um contato muito especial com os legionários romanos, que era o pessoal do exército romano. Primeiramente, ele vai ter um contato, ainda que pouco distante, com o centurião Cornélios. Você vai ver isso em Atos 10. O centurião Cornélios teve uma experiência com o apóstolo Pedro. Depois vão querer matar Paulo, os judeus ortodoxos, que não aceitavam que se falasse no nome de Yeshua como o Mashiach, como o Messias. Eles vão se reunir para matar o apóstolo Paulo. O sobrinho de Paulo escuta, vai, corre e fala com outro centurião. Quem era o centurião? Lísias. E esse contato que Paulo teve com o centurião, ele não teve somente com Lísias. Ele teve com Lísias e a sua coorte, que era uma unidade das legiões romanas daquela época. E o centurião era um camarada que tinha um poder fabuloso. Era um cara muito bem posicionado e tinha sob seu comando entre 80 a 100 homens. E ele vai ter um contato com Lísias, um contato bem prolongado. Depois, por ocasião da sua prisão domiciliar, lá em Atos, no final do capítulo, no final do livro de Atos, ele vai ter ali um contato também diário. Aí ele vai passar 2 anos em prisão domiciliar.
Então, Paulo vai ter um contato com todos os soldados que guarneciam ele ali na casa, com todas as legiões que participavam da sua da sua prisão, que entravam ali na sua vigilância, que se revezavam ali nessa atividade. Então, é só aqui fazer um contorno, porque Paulo era como uma esponja viva. Tudo que ele via, tudo que ele ouvia, o Espírito de Deus, quando falava alguma coisa para ele, ele pegava aquilo ali e traduzia em termos espirituais e escrevia. E assim vai ser quando Paulo ele começa a falar a respeito da condição do crente. Em certo momento, Paulo vai considerar o crente como um soldado. Ele vai deixar isso bem claro. E então, nessa introdução, Pastor Carlos, é necessário a gente primeiro abordar alguns conceitos que vêm sendo muito mal explorados por teólogos, por professores e por pregadores, às vezes, ou às vezes por pastores, que não têm um conhecimento a respeito mais aprofundado a respeito desse tema. Pastor Cravo, aqui nós temos aqui um querido irmão que ele Sim, está fazendo uma pergunta aqui. Ele faz uma sim, pergunta, só que ele está fazendo uma pergunta já quase caminhando para o final. Ele diz o seguinte: sim. ele tinha uma grande dúvida justamente com esta armadura de Deus, porque o que se pregavam apenas a parte litúrgica espiritual, mas não pregava a parte material da coisa, Eu que compreendo. Então precisava ter vamos uma lá. ligação. Eu compreendo. Veja, essa questão é que isso é mal explorado e às vezes as pessoas saem inventando coisas que não correspondem à realidade daquilo que o apóstolo escreveu. As pessoas saem inventando coisas aí. Então, nessa introdução, eu quero justamente trazer aqui algumas informações que vão te ajudar, você que está nos assistindo, seja você crente ou não, que vai te ajudar a compreender um pouco essa panorâmica. Então, em primeiro lugar, é necessário entender que esse aspecto aí da experiência de Paulo com a sua vida muito ligada à atividade de combate. A sua vida, a sua trajetória no Evangelho é muito conectada com pessoas, com elementos das legiões romanas. Eu citei aqui o centurião Cornélios, de Atos 10. Eu citei aqui o centurião Lísias e também citei, por ocasião da prisão domiciliar de Paulo, que é lá no último capítulo de Atos. Muito bem. Em segundo lugar, é necessário entender que sim, existe guerra espiritual. E veja, guerra e não batalha espiritual. São dois conceitos completamente diferentes. Por quê? Porque a guerra espiritual, a guerra no conceito técnico moderno de doutrina militar, a guerra é formada por diversos eventos. A guerra é um conflito que é formado por diversos eventos que formam, então, que são denominados de batalhas. Então,
o que nós estamos envolvidos, nós como crentes, estamos envolvidos numa guerra espiritual. E para isso é necessário que você entenda, porque às vezes o crente, pastor Carlos, ele não entende esse conceito. Aí ele tem uma luta aqui. Daqui a pouco ele já entra em outra luta. Daí passa mais um tempo, outra luta. Aí ele começa a murmurar. Ele começa a reclamar de Deus, ele começa a falar mal da igreja, falar mal do pastor. O primeiro que entra nisso é o pastor. Mas, na realidade, o primeiro que entra, o primeiro de quem esse crente vai reclamar é de Deus. Que Deus é esse que me deixa passar por isso que eu estou passando? Mas veja, tem um detalhe que é o seguinte: a guerra, ela não tem um prazo definido. A guerra é composta de várias batalhas. O fato de você estar numa batalha, perder uma ou duas, não significa que você perdeu a guerra. Significa que você está no conflito, você está envolvido e, eventualmente, pode acontecer do inimigo ter alguma vantagem sobre você por N motivos que não cabe aqui a gente falar. Em segundo lugar, é necessário se entender que esta batalha, ou melhor, esta guerra espiritual não é uma guerra convencional. Em doutrina militar, pastor Carlos, o que é uma guerra convencional? Guerra convencional é aquela onde todas as peças estão postas à mesa, está tudo às claras. Quem é o exército de cá e quem é o exército de lá? Qual a identificação do exército daqui e do outro lado? Tudo está às mesas. Tudo está ali. O campo onde a guerra convencional acontece, esse campo é onde se desenvolvem as táticas. Essas táticas elas vão acontecer aos olhos do oponente, aos olhos daqueles que estão em guerra. Essa é a guerra convencional. Todo mundo uniformizadinho, bonitinho, com as suas armas, um olhando para o outro ali, olhos nos olhos e tal. Ou seja, todos os participantes estão devidamente identificados. E ocorre que, antigamente, na história, aí nós precisamos recorrer às ciências auxiliares. Nessa hora, a teologia não apita em nada, não é com a teologia que a gente resolve isso. Mas a história nos mostra, a história antiga nos mostra que o campo de batalha ele era escolhido pelos contendores, era escolhido pelos opositores, eles escolhiam de comum acordo. Olha, eu quero lutar contra você, eu vou te vencer, escolhe um lugar. Às vezes, eles escolhiam um lugar, vamos lugar no Vale de Israel, por exemplo. Ok, vamos para lá. Mas com o passar do tempo, pastor Carlos, a história também nos mostra que os exércitos começaram a ficar um pouquinho impacientes. Já não tinham mais tanta ética assim, tanto respeito recíproco assim. Então, a guerra começava a partir do momento que um lado resolvia atacar o outro. Não interessava onde, nem quando, nem porquê. Isso é importante você entender. Agora, falando sobre a guerra espiritual, que é uma guerra de guerrilha, ela não é uma guerra convencional. A guerra espiritual é uma guerra de guerrilha. E o que é uma guerra de guerrilha, pastor Cravo? Guerra de guerrilha, ela tem umas características que, só para você ter uma ideiazinha na sua cabecinha, ela se parece mais com um ataque terrorista. Porque o terrorismo nada mais é do que um tipo de guerra de guerrilha. Ou seja, é o tipo de combate onde o inimigo está escondido, você não vê,
não tem um campo previamente escolhido, pode acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar. Perfeitamente. O inimigo não descansa, não para, não desiste, não esmorece, não desanima, não tira férias. Tem muito crente aí que gosta de tirar férias, né? Aí chega nas férias, faz tudo que não faz quando está na igreja. Pois é, ó, cuidado, tá? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o inimigo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. O radar de Satanás não para, ele está no automático. E veja, o inimigo apenas retarda a sua ação. Ele apenas retarda. A guerrilha é isso. A guerrilha, elas são ações feitas à base de armadilhas, de emboscadas. Ela é feita à base de muita furtividade, de espionagem. É tudo feito nas trevas. Porém, nós sabemos que nada que é feito nas trevas, não há nada que Deus, o Espírito de Deus, não revele para nós. Desde que nós estejamos na posição para poder escutar, para poder ouvir, para poder entender. Então vejam, o inimigo ele não descansa e a função dele é atacar, é roubar, matar E e destruir. destruir. Ele pode fazer um misto desses três. Qual é? Incapacitar. Ele pode tirar o foco de um exército preocupado com a saúde, preocupado com o ferimento de um soldado. Ele vai tirar aquele exército do foco, que era combater, que era resistir. Mas, como tem um soldado ferido, aquele exército vai se voltar, vai ter que se retirar com ele. Então, é uma série de coisas que você deve estar pensando aí na sua cabeça. Muita coisinha que acontece que você não tem explicação para elas. Eu estou trazendo para você o contexto original de onde o apóstolo tirou isso tudo. Há uma coisa que precisa, pastor, ficou bem esclarecido isso aí, que a parte espiritual ainda é mais difícil essa batalha. É preciso que o homem ou a mulher de Deus esteja totalmente comprometido com um espaço bem curto entre ele e Deus, para que ele possa ouvir a voz do Espírito Santo e que ele possa usar as armas certas no momento em que está sendo atacado. Parabéns, pastor. Veja, a questão é que nós chamamos hoje de pronta resposta. Para você poder ter uma estratégia de pronta resposta, você primeiro precisa conhecer as armas e as O inimigo. armaduras de Deus. Se você não tiver investido nelas, então vai ficar complicado. Tem que ter cuidado para não fazer igual Saul quis fazer com Davi. Aqui, você vai combater, tá tudo certo, mas faz o seguinte, toma aqui a minha armadura e vai. Bota aí. Davi, para não ser mal educado, até botou. Mas ele disse, não posso ficar com isso. Eu tenho as minhas. E as armaduras dele não eram armaduras da razão. Porque quando viram ele com aquele pedacinho de tira de couro, com um lugarzinho para botar uma pedrinha de seixo de rio, eles riram muito dele. O cara tem quase 2,5 metros de altura. Aqui só tem guerreiro profissional. E tu vai encarar o cara com isso aí? Isso aí? Pois foi aquilo ali que deu a vitória para Israel. Então, veja, às vezes as pessoas ficam se perguntando, meu Deus,
Porque eu passo por tanta luta. Tá. Às vezes faz igual o pessoal que saiu da terra do Egito. Falava, murmurando contra Moisés. Naquela época, a gente tinha um peixe. Naquela época, nós tínhamos a carne, As cordonizes. nós tínhamos, nós tínhamos as sementes, nós plantávamos, tínhamos o milho. Agora, nesse deserto, que Deus é esse que nos trouxe para esse deserto? Para nos matar aqui? Esqueceram muito rápido das chibatadas que eles levavam, porque eram obrigados a fazer tijolos de barro, porque se levantou um faraó que não conheceu a José, nem respeitou a memória de José, e começou a castigar o povo, porque esse povo começou a prosperar muito no Egito. Então as pessoas no dia de hoje, atualmente, as pessoas reclamam, que Deus é esse? Aí começa a falar da vida que tinha antes de conhecer Jesus, antes de aceitar. Pois eu vou te falar uma coisa, tá? A partir do momento em que você aceitou Jesus de Nazaré como seu único Senhor, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida, no momento que você declarou isso, parabéns. Você acabou de fazer uma declaração de guerra ao inferno no mundo espiritual. Automaticamente você entrou para a lista daqueles que têm que ser eliminados e destruídos pelo inferno. Parabéns. Essa é a consequência, uma das consequências que o crente ainda não entendeu. Que nós vivemos uma guerra e ela só vai acabar quando o Senhor vier resgatar a sua igreja. Verdade. Até isso acontecer, nós estamos envolvidos nela até o pescoço. Essa guerra, pastor Carlos, não tem lugar para os isentões. Já ouviu falar agora em política? Está sendo muito falado. Os isentões. Eu não sou nem de fulano, eu não sou nem de ciclano. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas veja, Deus diz na sua palavra que não tem lugar para meio termo. Não tem, nessa guerra, não tem lugar para isentões. Porque ele diz, não podereis servir a dois senhores. Se você quiser fazer média com o mundo, o Senhor diz, porque todo aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. De Deus. Verdade. Meu amigo, não tem para onde se correr. Então você tem que se definir. E aquelas pessoas que insistem em querer não escolher um lado, eles acabam fazendo o quê? O que acontece com o voto em branco, pastor Carlos? Vai para o outro lado. Alguém se apropria. Se você não serve a nenhum dos dois, você acaba servindo ao inimigo do Deus Eterno Todo-Poderoso. Isso não é bom. Então, muito bem colocado aí, pastor. Muito bem nessa colocado. situação de guerra espiritual, não existe lugar para neutralidade. Não tem isso. Não tem férias. Não tem descanso. Não tem licença. Entenda isso. 1 Pedro 5:8. Vigilância é uma atitude permanente de cuidado. A primeira vigilância, a vigilância mais importante que o apóstolo estava falando, era com você mesmo, é com a gente mesmo. O próprio apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11, e diz assim, examinar o homem a si mesmo. Essa é a primeira vigilância. Quando o apóstolo fala para que o homem se examine a si mesmo. Antes de qualquer coisa, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Então, o apóstolo está dizendo que é necessário que você, meu irmão, minha irmã, esteja sempre se examinando. Como que você está? Qual a posição que o Senhor Jesus ocupa na sua vida? Como que é isso? Como que você se relaciona com Deus? Porque
Porque evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Ele é relacional. Ele é uma relação séria e permanente com Deus. Porque Deus não trata a nossa vida como uma piada. Deus, por isso que eu sempre digo que a gente não deve brincar com os textos bíblicos, fazer piadinha. Porque Deus não faz piadinha com a nossa vida. A Bíblia, a vida no Evangelho, é uma coisa muito séria. Então, veja, esta é uma das outras coisas que são muito importantes que eu gostaria de explorar nessa introdução. Pode falar, pastor. Pastor, e dentro desse parâmetro aí, essa forma que o pastor nos trouxe aí a respeito do próprio Davi, como se deve se defender das situações e como se deve usar as suas armas. Cada um tem as suas armas. E Davi tinha naquele momento. Mas o que mais me chama a atenção, pastor, porque nós estamos vivendo no último tempo, já aí aproximando para o final, por exemplo, a pandemia. A pandemia ela veio para desarticular propriamente o homem de Deus e a mulher de Deus. Na hora desse conflito que o homem poderia buscar a Deus, foi a hora que o homem ele acabou entrando no discurso do próprio inimigo contra ele mesmo. E isso trouxe uma consequência que hoje nós estamos com esta consequência, porque nós somos a batalha de Deus na terra. A igreja do Senhor, ela é a batalha de Deus, ela é a representação de Jesus Cristo na terra. Justamente por falta de não conhecer, principalmente aí o texto Efésios 6:10, como o pastor tem citado aí como a arma, como lidar com as armas, e eu acredito que a igreja, algumas denominações ficaram reprovadas nesse momento, porque muitas até se falou até muito sobre poder da cura, sobre o poder da libertação, sobre uma poder de uma opção de coisa, e acabou, nesse momento, acabou se aquartelando, se colocando mais para dentro, ficou mais introspectiva, que era o momento que precisava sair para a batalha. E a igreja ficou introspectiva. Então, essa parte de Efésios 6:10 vai ser muito importante para o que vem para o futuro, a igreja fica mais preparada para entender os dardos do maligno sobre a vida da igreja. Exato, corretamente, pastor Carlos Almeida. E esses detalhes que nós estamos passando aqui, essa pequena introdução, que é uma pequena parte que nós estamos lançando mão aqui de informações da história das civilizações e tudo mais, são importantes para que você possa entender o fundo histórico, aquilo que está por trás do texto, aquilo que ficou envolvido na elaboração do texto bíblico. Isso, pastor, é que se chama de exegese. Você tem as regras de interpretação dos textos, que se chama hermenêutica, e você tem a estratégia de botar essas regras em prática, que se chama exegese. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma exegese, que os judeus chamam de midrash. Então, nós aqui temos a exegese e os judeus têm a sua midrash. Então, por causa de tudo isso que eu falei, por causa que eu disse da entrada do crente no mundo espiritual, da declaração do crente de quem é o seu comandante, é importante que o soldado ele saiba de que lado que ele está. E aí, nós vamos ver aqui no texto de Coríntios, nós vamos ver aqui, pastor Carlos Almeida,
um mandamento da parte do Espírito do Senhor aqui, para nós crentes. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo no corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos que são fracos, doentes e muitos que dormem. Então veja, o autoexame, aquele mesmo que o apóstolo Pedro está falando lá, sede sóbrios e vigiai, sobriedade é o contrário de embriaguez. Quem está embriagado não consegue entender a realidade, não tem equilíbrio, não se sustenta, não enxerga e nem se comunica. Sobriedade é o contrário de embriaguez. E a vigilância é uma atitude permanente. Ah, eu estou na igreja, mas semana que vem eu vou tirar umas férias aí, eu vou para a praia e tal, vou para lá e tal. Aí chega lá, carnaliza completamente. Esquece de quem ele é, esquece quem é o comandante, esquece que tem as palavras, esquece que isso aqui é a nossa vida, a nossa segurança, é a nossa defesa, é o nosso refúgio. Esquece. Não, Bíblia, não fala de Bíblia, não, vamos só para o churrasquinho. Vamos, tem uma rave, vamos lá para a rave. Aí passa os filé na praia, pastor, aqueles filé. Aí o cara vai lá e ó, mete a munheca no prato. Sai de lá igualzinho uma caçamba de lixo. Entupido de porcaria na mente, nos olhos. Fora os óculos escuros que eles levam, né? Entendeu? Então, assim, o exame precisa ser permanente. E aí a palavra diz assim: por causa disso, há muitos que são fracos, doentes, e os que dormem. Olha só, está dormindo, está desatento, está omisso, está sem responsabilidade, está dormindo. O Senhor Jesus chamou os apóstolos, foi lá para o Getsemane para orar. Antes dele entrar naquela etapa da prisão, da tortura, até chegar à cruz do Calvário. Era um momento super importante. E aí ele vem e diz para os discípulos assim: olha, ficai comigo, orando, enquanto eu vou um pouquinho mais além, vou um pouquinho mais adiante. Aí ele vai e tal, aí passa lá uma horinha e tal, volta. Quando ele volta, o que ele encontra lá? Todo mundo dormindo. Um momento de extrema importância. Um momento que coisas que iriam acontecer, iriam mudar a história da humanidade. Os caras estavam dormindo. E é isso que acontece com muito crente. Ele não quer se examinar. O crente aperta o botão defensivo, pastor Carlos, aquele botão do escudo, esquece de baixar. Para ele mesmo. Esquece de tirar o modo defensivo. Ele só se defende. Ele é o coitadinho, ele nunca faz nada de errado. Ele é uma vítima. Ninguém entende ele, tadinho. Tadinho. Mas não é assim. A palavra diz para você examinar. Sabe por quê? Pastor Carlos Almeida. Deus meteu um tribunal aqui dentro. Ó. Existe um tribunal chamado consciência. Isso aqui é um lugar onde o Espírito Santo deita e rola. Deita e rola. O Espírito Santo usa sua consciência para te condenar, para te alertar, para fazer um monte de coisa. Olha, isso aí... eu acho que isso aqui... Eu acho que eu mandei mal, hein? Ah, isso é coisa da minha cabeça. A consciência.
E tem a palavra de Deus que fala muito sobre essa questão da consciência. Olha, se o teu coração não te condena, essa palavra, se o teu coração não te condena, isso quer dizer a consciência, é o sentimento. Então veja, pastor, por causa disso tudo que nós estamos falando aqui, dessa realidade da guerra espiritual e também da posição que o Senhor Jesus coloca ao crente, a igreja, ela é, primeiramente, um grande quartel-general. E, em segundo lugar, é um hospital. É um lugar de acolhimento. E é natural, é normal. Todo grande exército tem um lugar para cuidar dos seus feridos. Isso é normal. Mas você não pode esquecer que a obrigação da igreja é o combate. E como que é o combate, pastor Carlos Almeida? Como que é o combate para a igreja? A palavra que define a estratégia de combate da igreja está aqui em Efésios. É um combate de resistência. Deus não está... Tem aquela frase, eu vou saquear o inferno. Meu irmão, se você chegar aí para o inferno, você pode ter certeza, você não tem passagem mais de volta. Tu já foi e não sabe. Que não vai voltar, irmão. Você não tem como saquear o inferno. Então veja, o que nós temos que fazer, pastor Carlos Almeida, é resistir. Está aqui em Efésios 6. Resistir, é resistir. Ganha aquele que se supera. Às vezes, não é para você fazer nada. Às vezes, é só para você obedecer. É isso que está aqui. Deixa que Deus vai fazer. Ele é o nosso general. Ou às vezes, você fez aquilo que estava ao seu alcance. E agora, você tem que entregar nas mãos do seu general e deixar ele, que ele sabe o que ele vai fazer. É igual aquela passagem. Os apóstolos estavam no barquinho, os discípulos. Jesus estava, depois de um dia inteiro, depois de ter pregado, curado, ouvido, conversado com uma multidão, ele entrou no barquinho e falou, olha, vamos atravessar para o outro lado. Perfeitamente. Ele pegou, deitou na proa, um travesseiro, dormiu. Por quê? Pregar, curar, é como se o indivíduo virasse uma pilha atômica e dele saísse poder para tudo que é lado. Porque quando Jesus curava, irmãos, imaginem bem, uma multidão de 1.000 era pouco, era sempre 2, 5, 10 mil pessoas que andavam atrás dele. Imagine se você botando as mãos, absorvendo isso tudo, limpando isso tudo, é muita virtude que saía dele. Então ele estava exausto, porque era o lado humano dele. Ele deitou, deu a ordem e dormiu. Aí começou, bate vento, bate ventania, era aquela tempestade que qualquer dia desse nós vamos passar aqui. Como que é o Lago da Galileia, para vocês verem ao vivo, e a cores é igual uma bacia. O Lago da Galileia fica ali, o vento vem de cima, desce igual um tobogã e pega o Lago da Galileia. Dependendo da corrente de ar, aquilo se transforma numa tempestade. Sempre foi assim e é assim até hoje. Então vejam, só que atualmente com a tecnologia eles sabem como lidar com isso. Mas naquela ocasião não tinha isso. Eles começaram a ficar apavorados. Aí não tinha mais jeito, fizeram de tudo, pastor Carlos. De tudo. Último recurso. Chegaram lá, foram acordar o Senhor Jesus. Senhor, Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus acordou,
viu o que estava acontecendo, foi lá, falou com eles. Por que vocês têm tanto medo? Por que vocês ainda não têm fé? Mandou o vento se acalmar, mandou o mar se acalmar, mandou o vento parar. E veja, pastor Carlos, em outra passagem, muito parecida com essa, só que o Senhor Jesus estava fora do barco. Ele vem andando sobre as águas. De novo, tempestade, de novo, ventania, água entrando, o barco querendo afundar. Eles olham e falam, além de ter isso aqui, ainda vem um fantasma para apavorar a gente. Eles estavam achando que era um fantasma. Aí o Senhor Jesus falou com ele, calma, tem de bom ânimo, sou eu. Porque eles nunca tinham visto e nem podiam imaginar que ele seria capaz de uma coisa tão maravilhosa como aquela que ele estava fazendo. Porque o Senhor, nosso Deus, gosta de nos surpreender. Então, assim, pastor, existe sempre uma pergunta, pastor, por que, então, que nessa passagem Jesus entrou dentro do barco, mas ele não mandou a tempestade parar? Ele entrou dentro do barco, ok? E na outra passagem, ele mandou a chuva parar primeiro. Veja, Jesus nunca muda de estratégia. Jesus não muda circunstância nenhuma. Ele usa a circunstância para mudar a mim e a você. Veja, nas duas situações, ele parou a tempestade. Só, pastor Carlos Almeida, que numa situação a tempestade estava do lado de fora. Na outra situação, a tempestade estava do lado de dentro do coração daquelas pessoas. Então ele disse, olha, tem de bom ânimo, sou eu. Não vos assusteis. Então, veja, nas duas situações, Jesus acalmou a tempestade. Só que numa das situações, a maior tempestade não era a que estava do lado de fora, é a que estava do lado de dentro. E nós precisamos entender que muitas das vezes o Senhor não vai resolver o problema. Ele primeiro vai te estabilizar. É assim que o médico lida com doente quando chega, doente de pronto-socorro. E isso as pessoas que trabalham no hospital entendem. Você não vai atacar a doença, a enfermidade. Primeiro você tem que estabilizar o doente. Porque se você for dar medicação para o problema, você pode acabar matando o doente. Então você primeiro estabiliza ele, deixa ele numa condição para depois você atacar o problema, para depois ele ir para uma sala de cirurgia, para depois ele tomar uma medicação, receber um medicamento mais forte. Então é o que Jesus faz. Primeiro ele trata com a gente, depois ele vai tratar do problema. Por quê? Porque até para receber o milagre, nós precisamos estar preparados. E o que mais acontece é que às vezes nós não estamos preparados. Então, o milagre sempre vai esperar um pouquinho. Parabéns, meu querido amado irmão em Cristo, colega de ministério, pastor Cravo. Não é fácil não, pegar esse homem é muito difícil. Eu tento até pegar ele, mas não consigo. Eu não tenho esse quilate desse homem. Pastor, semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a couraça da justiça. O que é, como funciona, por quê, qual foi a visão de Paulo em olhar para que serve a couraça da justiça no soldado romano, né? Para que serve? Eu gostaria que trouxesse aí, dá para trazer só uma ou dá para trazer também, calçar os pés na preparação do evangelho? Podemos fazer essas duas partes? Vamos ver, pastor Carlos, vamos ver, porque assim, são assuntos que às vezes costumam ser um tanto quanto extensos, né? Nós estamos aqui com 42 minutos de live, eu acredito que a gente tem aí
30 minutos líquidos, tirando esse iniciozinho, mas eu acredito que o ideal seria analisar uma a uma. Esse seria o ideal. Mas se couber duas, não vejo por que não. Até porque nós vamos precisar informar os irmãos os detalhes históricos. Sempre tem um fundo histórico em cima dessas armas espirituais. Mas aqui, só para concluir, pastor, Paulo ele coloca o crente nessa posição de bom soldado, de soldado, e no caso, o soldado não pode ser qualquer soldado. A palavra soldado que aparece aqui no texto de Timóteo, 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 3. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Bem claro. Então, Paulo, ele começa, devido a toda aquela influência que ele teve, a vivência dele envolvido em combate, a experiência envolvendo a proximidade com os legionários, com os centuriões, etc. e tal. Então, ele começa a trazer a mensagem do Espírito Santo usando essa metáfora, usando esses paradigmas do exército romano, das legiões romanas. Então, ele coloca o soldado como bom soldado. Não é um soldado médio, medíocre. É um soldado bom. O que é o bom soldado? No grego, esse texto, essa palavra é kalos stratiotes. Então, stratiotes, a palavra stratiotes no grego significa guerreiro, literalmente guerreiro. E a palavra kalos é inspirador. Então, o guerreiro inspirador, porque o crente é um guerreiro, justamente por causa desse ambiente que o crente ele está envolvido, que é um ambiente de guerra espiritual. E ele tem que ser inspirador, ele tem que dar um testemunho, um bom testemunho. Por isso que Paulo diz, olha, combati o bom combate, o combate inspirador, para que muitos olhem para mim e se sintam motivados, se sintam inspirados para suportar, se sintam inspirados para se animar, se sintam inspirados para resistir, principalmente para resistir. Pois se ele resistiu e o Senhor abençoou, deu a vitória, então eu também posso. Eu também vou me esforçar em resistir. Então, todas essas questões aqui, a condição que o soldado deve se apresentar perante o seu comandante, procura apresentar-te a Deus como procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, ele começa a mostrar. Então, todos esses textos, tem outros textos aqui também, lá envolvidos, lá em 1 Tessalonicenses 5, os versículos 8 e 9. Tem texto em Romanos, no capítulo 13, versículo 12. Vai anotando aí, irmão. Anota aí. Para você ir recebendo essas informações e vendo os fundamentos daquilo que eu estou falando aqui. Então, veja, o apóstolo ele vai dando, vai passando essas informações. Por quê, pastor Carlos Almeida? Porque as pessoas tinham convivência diária com os legionários. E a vida de legionário, pastor Carlos, não era nada fácil. Não era nem um pouquinho fácil. O treinamento deles começava o basicão. Fazer uma caminhada forçada, carregando 30 quilos de mantimento nas costas, por 33 quilômetros. O legionário romano já começava assim.
o dia dele antes de clarear. Já começava assim. Hoje em dia não é muito diferente. As forças especiais fazem esse tipo de treinamento. Mas você vê, lá naquela época, então, o povo de Israel via isso aí. Então, quando o apóstolo Paulo falava a esse respeito, como o Império Romano estava no seu auge, as pessoas entendiam perfeitamente a comparação trazida para o mundo espiritual. Disciplina, obediência, discernimento e muito, mas muito treinamento. E Deus faz isso na nossa vida. Muito bem, pastor Cravo. Muito bem colocado. As colocações são excelentes. Gente, vamos deliciar disso aí. Nós vamos convidar pessoas. Semana que vem, nós vamos começar religiosamente 19 horas para dar tempo o suficiente para não ficar muito avançando muito o horário. Tem pessoas que precisam trabalhar no outro dia. Então, nós vamos aí, na disciplina, nós vamos chegar às 19 horas. Convida as pessoas para assistir essa live, porque tenho certeza absoluta que vocês vão sair mais que vitoriosos. Se vocês têm vitórias até aqui, vai ter mais vitórias ainda, porque você vai entender por que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios com essa colocação que aumenta cada vez mais a vontade de entender e compreender esse texto. A gente não fica só a armadura de Deus. Aí todo mundo acha que vestiu a armadura de Deus, pastor, e não está com a armadura de Deus, porque não entendeu, não chegou a um denominador comum de entender a armadura de Deus. Porque o soldado, para ir para a guerra, ele tem que ir completo. Ele vai para a guerra que completo. Ele não pode esquecer o capacete, a couraça ou a sandália nos pés, não. Ele tem que sair completo para a batalha, senão ele vai morrer no meio da batalha. Então, a gente precisa entender, aproveitar isso aí para que a gente possa ir, vou para a guerra, mas é a armadura completa. A gente não vai com a armadura pela metade, não. Nós vamos parar com esses paradigmas que colocam a gente, eu aprendi o capacete da salvação. Ah, tá, eu vou só com o capacete de salvação e leva uma flechada no peito porque não está com a couraça no peito. Então, Pastor Carlos, você sabe que a tradução, a palavra original do grego para armadura, significa panoplion, ou seja, armadura completa. tá vendo aí, gente? A gente precisa entender a raiz do problema que a gente vai começar. Opa! Eu não vou sair só com a sandália, não. Eu vou sair com a armadura completa. Se eu entrar... O pastor fez uma comparação aí com o endemoniado de Gadareno, e é aí que entra a armadura incompleta de Deus. Muita gente sai em busca de fazer cultos de libertação e começa a expulsar aqueles demônios. O que acontece? O que aqueles demônios falaram para Jesus? Permita que eu entre naquela manada de porcos. Às vezes, a gente sai para essa batalha, mas esquece que nós temos uma manada de alguma coisa dentro de casa. E a nossa casa vira de cabeça para baixo, porque a nossa armadura não está completa. A gente precisa ter essa armadura completa. Não, eu vou para lá sim, mas eu vou com a minha armadura completa, porque eu não vou deixar que o inimigo entre na minha vida. Eu expulso do meu o demônio vai, cai nos meus filhos, cai no meu esposo, cai na minha esposa, e faz um vudúncio total, e a minha casa fica no pandemônio. Por quê? A minha armadura não estava completa. Então, parabéns aí, pastor, pela colocação. Não vamos falar mais, pastor, sabe por quê? Vamos deixar o melzinho na boca para semana que vem. Semana que vem, ó, eu já vi, já conheço esse estudo. Eu conheço. Quando vocês começarem a ver a situação como é, disse, rapaz, eu nunca ouvi falar disso. Mas Surpresa. é muito bom, porque as pessoas passam a ter um contato
com a dimensão exegética da palavra. Então, é quando você traz a palavra e vai lá na raiz da palavra, que é o contexto original, e apresenta para as pessoas, olha, isso aqui está escrito porque por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, a aplicação dessa palavra na vida da pessoa, ela passa a ter um outro significado. E o objetivo da teologia, na realidade, pastor Carlos, é ser uma caixa de ferramentas. O objetivo da teologia é ajudar você a organizar as doutrinas que estão esparramadas de Gênesis ao Apocalipse. E eu tenho dito e tenho falado recentemente não, tenho falado já há algum tempo, que a doutrina orienta a prática e a prática Nunca aperfeiçoa. mais, eu nunca mais, gente, olha, vocês não sabem que a puxão de orelha que eu levei desse homem com, com esse dizer que ele está dizendo aí. São as duas Discutimos, olha, faces foi da uma mesma moeda. discussão, olha, discussão de quilo e de metro, vocês não têm noção do que aconteceu. Quase que deu faca de ponta, espingarda e baioneta. Mas é a pura verdade isso aí. A gente precisa entender e As duas compreender. coisas, as duas coisas, é, 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 as duas coisas, elas são associadas. Você não pode entrar para o evangelho só com a prática. Porque vai chegar num momento que você vai errar o caminho. Você vai começar a errar as coisas. Porque você não entende por que você está fazendo, qual é o fundamento daquilo, qual é o objetivo daquilo. Você não entende, porque você só tem a prática. Ah, eu faço porque dá certo. Opa, cuidado, porque o inferno está sempre de plantão. Por outro lado, o outro que só tem a teoria, só tem a doutrina, nunca praticou. Ele vai ficar engessado. Ele vai ficar refém ali, naquilo ali. Porque ele nunca viu a prática. Ele não vai saber que às vezes Deus sai um pouquinho daquilo que ele está pensando. Porque nada limita Deus. Nada. Deus não se limita com nada. Porém, aquilo que ele escreveu, aquilo que o Espírito de Deus inspirou os escritores, aquilo vai se cumprir. Tem que se cumprir porque é a palavra dele mesmo. Ele zela pela sua palavra. Porém, você precisa entender. Aí, quando você vai para a prática, você vai praticar sabendo aquilo, o fundamento. E você lê o fundamento sabendo como funciona na prática. Olha que coisa, perfeito. Eu tenho falado isso agora recente, que eu estou aplicando na igreja onde eu tenho meu ministério, Igreja do Evangelho Quadrangular, daqui do bairro São Pedro, aqui de Juiz de Fora. E eu estou trazendo ali um estudo sobre o crescimento da igreja, falando, no caso, da igreja do lado de fora. Nós estamos falando de evangelismo e evangelização. Olha como tem sido bacana. Nós temos aprendido muito, nós temos conversado muito e eu tenho certeza que a igreja nunca mais será a mesma depois desse estudo, para a honra e glória do Senhor nosso Deus e da sua palavra. Porque a igreja se debruçou sobre a palavra. Então, muitos misticismos, muitas falácias estão caindo, capotando mesmo, caindo no chão diante da verdade que está na palavra, que é onde nós estamos nos debruçando. Então, eu sou muito grato a Deus por poder estar dando a minha contribuição para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do reino de Deus. Tá aí, nós estamos quase com uma hora aí de live. Não tem como ser menos, não tem. Não tem, não adianta, porque a gente não quer passar nada correndo. Quer passar devagar porque vocês tenham fácil compreensão. Mas, pastor, para as considerações finais, eu estou vendo muitas setas aí.
Eu acredito que tem algumas considerações de alguém que está presente aí. Tem Eu muita vou deixar gente muito aqui bem à no meu vontade. perfil, aqui no Facebook, muitas parabenizações e pessoas, inclusive, que não são evangélicos. São pessoas que é, é, sempre aparecem aqui para nos prestigiar. É, só agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui e poder trazer aí para todos aqueles que vierem assistir esse vídeo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque nesse exato momento tem milhares de pessoas que estão necessitando de uma palavra de esclarecimento. Tem, nesse exato momento, milhares de pessoas estão soterradas no meio de um tsunami de guerra espiritual, de batalha espiritual. E eles não sabem como fazer, nem a quem recorrer, não sabem. Então, essa palavra, que você compartilhe essa palavra com seus contatos de WhatsApp, nos seus contatos de Telegram, nos seus contatos de Facebook, e você possa levar essas pessoas uma oportunidade de se reerguerem através do poder da palavra. Porque essa palavra tem poder para ressuscitar, para levantar, para motivar, para animar, para trazer uma nova esperança de vida. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, todo poder. E a minha gratidão permanente. E a você, meu amigo Pastor Carlos, muito obrigado. Aqui a gente deixa aqui, agradecendo aqui a oportunidade da dedicação do pastor Cravo, trazendo aí esse estudo aí maravilhoso, falando sobre a armadura de Deus, Efésios 6:10. Semana que vem, às 19 horas, nós vamos estar apresentando o segundo ponto, né? Apresentamos o primeiro, que foi a introdução. Nós vamos entrar no segundo ponto, que nós vamos estar entrando e trazendo também não só a explicação, mas trazendo documentos que vocês vão ver a acontecer ao decorrer do tempo. Queremos agradecer aos nossos telespectadores que estiveram aí esse período de 1 hora aí para que pudesse se debruçar e se debruçar no entendimento da armadura de Deus, que foi uma introdução do pastor Cravo que trouxe aí. Queremos agradecer. E outra coisa, Bonito, deixa o seu like. E outra coisa, não sei se ainda hoje ou amanhã, o pastor Cravo vai estar colocando no status dele no Facebook. E eu também vou estar colocando no meu e vou estar distribuindo para vocês. Não chegou até vocês? Entre em contato com cada um de nós, nós mandamos, nós colocamos aí para vocês aí que assistam pela segunda vez ou pela primeira vez, pessoas que estão passando por esse período, que precisa conhecer mais. Por favor, gente, fiquem muito bem à vontade, porque isso aí é muito bom, essas aplicações, para que você pode aplicar para a sua vida espiritual, para a sua maturidade espiritual. E você torna-se aí mais que vencedor. Eu só posso professar que você é mais que vencedor. E é assim que nós vamos vencendo as nossas vitórias, alcançando aí essa dádiva de Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais também ele chega para você. E você só vai chegar quando você começa a compreender as ações dele sobre nossas vidas e a vida daqueles que nos cercam também. Obrigado aí pela grande, imensa oportunidade de estar conosco aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a cada um de vocês. Pastor, quer ministrar uma bênção apostólica aí? Sim, Ministra aí. sim. Amém. Ministra aí. Vamos abençoar esse povo que está aí. Sim, vamos abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor resplandeça a sua presença e derrame toda a sua paz. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nosso querido Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Amém. Graça e paz e vitória para cada um de vocês, amados irmãos.
Tchau, tchau.